Começando aqui a nossa leitura, 1º de novembro de 2025. E o ano voou e já vai indo embora. Continuamos no quarto e último livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo nosso querido Divaldo, No Rumo do Mundo de Regeneração. E acompanhamos várias tarefas e programas da espiritualidade em relação aos encarnados nessa série de 4 livros. E estávamos conversando sobre o expurgo, das enfermidades, as situações que levam os espíritos a se desvincularem do bem, a se afastarem do amor, para exigir direitos que, no fundo, não são reais, não são verdadeiros. E depois de um trabalho realizado com os espíritos que perturbavam, o dirigente de uma casa espírita, que o nosso Spinelli, que era o coordenador da equipe espiritual, depois de falar com ele, eles conversaram com a gente pode até chamar de secto, de seguidores daquele espírito, que era um ex-membro de destaque, no passado da Igreja Católica. Ele ia encerrar as atividades e começar um preparo para uma nova atividade. E é a partir daí que a gente continua. Antes do encerramento das atividades espirituais, o amigo Spinelli informou que no dia seguinte haveria uma reunião em lugar próprio, com membros de diversos grupos espalhados pelo país. Solicitou a manutenção do espírito de caridade e de amor, fluindo das nascentes do coração, de onde jorram o bem e o mal. Olha que interessante, Ele pedindo à equipe a manutenção do espírito de caridade, fluindo do coração, onde jorra o bem e o mal. Isso é interessante, porque ele reconhece que todos nós estamos em constante trabalho de crescimento, de aprimoramento, de evolução. E a dualidade existe e existirá sempre em cada um de nós. Porque é uma coisa que eu falo e tenho batido muito nisso. Não pode existir o caminho do meio, o equilíbrio, sem que você tenha a noção exata das extremidades da estrada por onde você caminha. Então, sempre haverá em nós o bem supremo, mas também o mal supremo. E a partir dessa dualidade nós chegaremos ao equilíbrio. Mas nenhum equilíbrio é possível, nenhum caminho do meio é imaginável se você não sabe onde estão os extremos da estrada que você percorre. Diga, Jair. Na época que eu era ignorante, eu pensava assim, sabe? Você tem o mal dentro de você faz oração, faz as atitudes e tal, e esse mal vai se dissolvendo. Bem, aí um dia, lendo um livro que eu achei fantástico, que todos os espíritos evoluídos
seja Jesus, seja quem você queira falar, existe o mal dentro dele, só que ele controla. E a gente ainda nós nos deixamos levar por ele. Eles não, porque ele já sabe o caminho do meio e tem autocontrole. E na minha ignorância eu pensava que a gente fosse extinguir. Eu fazia um trabalho interno de extinção, sabe? Mas não é de domínio, é diferente. Porque habitar na gente, ele sempre vai habitar. É só isso. É exatamente isso. Não é porque a gente vence uma fraqueza, vamos dizer uma fraqueza aleatória, né? O fumar ou beber. Não é porque uma pessoa consegue entender o que aquilo pode prejudicá-lo e abandona esse vício, que ela esqueceu, ou simplesmente saiu da mente dela o que é fumar, o que é beber. Ela continua sabendo o que é fumar, o que é beber, o que é os prazeres que aquilo causa para quem se entrega àquela prática, mas é exatamente o que o Jair disse. A compreensão e a consciência faz com que a gente continue sabendo que aquilo existe, mas que não nos afeta mais. É um controle, mas não é um controle forçado, é natural. Aquilo não te diz mais nada. Você não sente mais a menor vontade ou inclinação para voltar a repetir aquele ato, aquele hábito. Mas, embora você conheça o bem, o entenda bem e tenha absoluta certeza de que ele já fez parte de você e continua lá. Ele não some quando a gente vence. Já está implícito no sentimento da palavra. A gente simplesmente o vence. E uma vez vencido, ele não precisa mais ser combatido, e muito menos exterminado. E a gente tendo consciência do mal que há em nós, isso nos facilita quando precisamos nos encontrar com irmãos que ainda vivenciam um desequilíbrio maior, porque a gente consegue entender o que ele está passando. Se a gente simplesmente exilasse esses sentimentos, essa experiência do nosso ser, a gente esqueceria o que aquilo representou em algum momento para nós. E quando nós precisássemos estender a mão a um irmão passando por uma situação semelhante, a gente não saberia o que fazer nem o que falar. Então, todas essas experiências que, em sua época, eram talvez consideradas importantes ou até especiais por nós, mas que o nosso processo de conscientização fez com que a gente fosse percebendo que eram coisas perniciosas para o nosso próprio ser, e nós fomos deixando de lado, deixamos de andar naquele sentimento, naquela vibração, são experiências enriquecedoras. E vocês não têm ideia de como isso é importante, essa experiência dos nossos erros, para quando a gente precisa estar no meio daqueles que ainda perpetuam essas vontades, para tentar ajudá-los a perceber uma realidade diferente. Esclareceu que os nossos comentários tivessem sempre a tônica do otimismo e da irrestrita confiança em Deus, ao mesmo tempo considerando que a oportunidade que desfrutávamos era uma bênção incomum, auxiliando-nos no crescimento íntimo e no espírito de fraternidade. Quando ele pede para que estavam com ele, mostrarem sempre
um otimismo e uma irrestrita confiança em Deus, isso é aquilo que a gente conversou ontem com o Paulo, da esperança. Que eu falei até que, para mim, atualmente, a esperança significa a mesma coisa que resiliência. É você saber que no final vai dar certo, porque é isso que Deus quer. Então, aí está a irrestrita confiança em Deus. E aí está a diferença daquele que tem esperança e apenas espera que o milagre aconteça, e aquele que tem esperança, que tem certeza que é o caminho que foi construído para você, que é o que Deus deseja para você. Diga, quem quer falar? Desculpa. O que está escrito é uma coisa que é muito importante, quer dizer, até para o nosso conhecimento. Assim, o que significa isso? Irrestrita confiança em Deus. Por que eu estou falando isso? Porque eu, na matéria, eu não consigo ter essa restrita confiança em Deus. Eu estou tapado, então isso mexe tanto comigo, que é um dos exercícios que eu tenho assim para do termo do meio, que é um desdobramento, aí me mostraram que era uma coisa que não era para ficar com essa paranoia de não ter essa compreensão, assim, vivenciar isso aqui na matéria, como são os grandes espíritos, tipo São Francisco, que tinha esse conhecimento, porque Jesus já falava diretamente com ele. Então, essa recita confiança em Deus, eu só tive isso quando estava em desdobramento, que ele me passaram essa coisa. Falou, ó, você na matéria, você fica lutando para ter isso, mas aqui você já tem essa indiscrita confiança em Deus. Aí aquilo aí me mostrou como a matéria prejudica esse conhecimento de restrita confiança em Deus. Eu acho que já está como a gente já está, já é muita coisa, sabe? Eu falo assim, como a gente já está, no sentido de que nossa compreensão, entendeu? O nosso dia a dia, a gente saber que tem essa força por trás. Eu acho que essa é restrita, porque para mim o restrito, há pouco tempo atrás, estamos pegando essa própria palavra, era uma coisa mais assim, sabe, de você vivenciar plenamente, e aí não é o caso de muitos dos seres que estão aqui na Terra, é só isso. Dia chegará, concluiu, e muito em breve, quando as aparentes barreiras que nos impedem a comunhão mais fácil com os irmãos reencarnados diminuirão, facilitando-nos a ambos melhor compreensão do sentido profundo da vida. E será exatamente no período em que o planeta se encontra em faixa de regeneração, a todos proporcionando motivos de felicidade no transcurso de cada existência. Olha só, Silvio, isso que a gente acabou de conversar aí. Em restrita confiança em Deus, facilitando-nos a ambos melhorar a compreensão do sentido profundo da vida. O sentido profundo da vida é Deus. Para você passar a ter essa compreensão. E a gente está tapado. A gente não consegue ter essa compreensão profunda da vida. Né? É só isso. E acredito que vai começar um capítulo novo. Exatamente. Os códigos de justiça nunca são defraudados e tudo se regulariza ao beneplácito do amor. Planejamentos e visita superior. Aguardamos a reunião com outros membros de diversos grupos de trabalho semelhante ao nosso com natural expectativa. A misericórdia do Senhor determina que essa ajuda se fizesse em caráter de urgência, a fim de que os processos de sofrimento fossem atenuados através dos recursos energéticos. Significava que, na união dos dois estados de vibração, entre os reencarnados e os desencarnados, a ação do bem faz-se constante e imediata. Ele vem falando isso porque esse livro todo, né, aliás, essa série praticamente toda,
gira muito em função da pandemia, né, da Covid, né, que foi um momento, né, de desencarne em massa da população do mundo inteiro. E certamente isso foi utilizado como ajustes, né, necessários nesse processo pelo qual a Terra está passando. Basta que o necessitado sintonize com as fontes do amor e logo recebe a resposta em paz e coragem. A prece, sem dúvida, não retira a dor nem impede que o devedor se recupere, porém atenua, dá forças, contribui com a harmonia íntima para melhor resolver as problemáticas que surgem. Isso é muito interessante e importante a gente refletir sobre o que ele diz aqui. Que basta sintonizar. A gente fala sempre muito essa coisa da sintonia, da vibração, daquilo que você pensa, que o pensamento ele flui com uma velocidade, ele percorre o universo numa velocidade inimaginável. Em termos de tempo para nós na Terra, é como um imediato. Você pensa e o seu pensamento vai e transmite aquela ideia em todas as direções a todo mundo que ele encontrar. E isso cria sintonia, porque quando você pensa, deseja alguma coisa, vibra alguma coisa, você está mostrando qual é a natureza da sua irradiação energética. E aquilo funciona como ondas de rádio. Quem sintoniza com aquilo pode sentir vontade de se aproximar de você por sintonia de faixas vibratórias semelhantes. E isso acontece tanto para o bem, como a gente já sabe, para o mal também. E naqueles momentos, né, que a gente se encontra angustiado, se encontra preocupado, ou até mesmo com raiva, né? Existem aqueles momentos que você quer fazer alguma coisa, mas a cabeça não está a 1000 por hora, você não consegue fazer. Você quer rezar, mas não consegue. A principal ferramenta que nos é oferecida para nos reequilibrarmos, ele deixa bem claro aqui, é a prece. Que a prece funciona como um mantra que faz você se acalmar, faz você refletir, faz seus pensamentos se reorganizarem. Mas o mais importante disso é que ela não é um eliminador de situações adversas. Aqui, a prece, sem dúvida, não retira a dor, nem impede que o devedor se recupere, porém atenua, dá forças, contribui com a harmonia íntima para melhor resolver as problemáticas que surgem. Então, a prece, como a respiração, como outras formas de se acalmar, se reequilibrar, que as pessoas foram desenvolvendo ao longo da existência da humanidade, serve exatamente para você se equilibrar, equilibrar as suas energias, sair daquela faixa vibratória que gera o desequilíbrio e retornar a um patamar que você consiga manter a calma, consiga raciocinar sobre o que está acontecendo e pensar nas respostas que você pode dar àquilo que está acontecendo. Mas tudo gira em torno da vibração, da sintonia. O dia surgirá abençoado pelo sol forte surgira abençoado pelo sol forte em nossa área de trabalho. E a instituição, desde cedo, estava em atividade.
dos dois planos da vida, chegavam apelos, perturbações pelas forças do mal, com os seus tenazes de violência, que intentavam romper as defesas espirituais da instituição e penetrar na sua intimidade para gerar dificuldade e aborrecimento. Naquela manhã, por exemplo, um jovem drogado estava telementalizado por um verdugo de caráter cruel, que o induzia a entrar na sala dedicada aos passos, cerrada naquele período por cuidados em relação à pandemia. Orientado sobre a impossibilidade de ser atendido e inspirado pelo perverso, alterou a voz, fez-se agressivo e, para socorrer o funcionário que o auxiliava, o nosso Cláudio foi em seu benefício. Aplicou-lhe passes dispersivos no centro coronário e cerebral do paciente, conseguindo dezimantar o odiento que esbravejava furioso, expressando-se de maneira sórdida e ameaçando implacavelmente. É compreensível que os vingadores e justiceiros sintam-se revoltados contra aquelas que se alinham no auxílio a todo indivíduo que sofre, em espírito de solidariedade e convite da caridade fraternal. Os códigos de justiça nunca são defraudados e tudo se regulariza ao beneplácito do amor. A médium Malvina amanhecera enfraquecida pelo desgaste da comunicação com o anãozinho e, durante a prece do alvorecer, mantendo-se vinculado ao seu guia espiritual, foi melhorando no trabalho que lhe dizia respeito e seguiu a faina das suas atividades. Alguns de nós separamos-nos por momentos, operando com Gracindo, que se encontrava em excelentes condição moral e espiritual. Em relação a Malvina, muito cansada, isso talvez já tenha acontecido com algum de vocês em alguma tarefa mental, em algum momento você recolhe para pensar nas pessoas ao seu redor, no mundo, nas cidades, sentir extremamente cansado depois. Isso é em função da doação energética que é feita. E isso, às vezes, é utilizado por esses espíritos que querem que as pessoas parem de fazer isso como uma coisa negativa. Olha o que aconteceu contigo, olha, você está cansado, está com dor, está desgastado. Isso só lhe causa mal, é melhor parar de fazer isso. E o pior é que algumas pessoas acabam caindo nessa conversa, porque eu já conheci médicos que realmente se sentiam muito desgastados, se sentiam realmente mal depois de certas atividades. Mas o que é importante a gente saber, e aqui a gente volta para aquela irrestrita confiança em Deus, saber que nada acontece sem que ele esteja de olho, sem que ele esteja ciente, sem que os seus emissários estejam ali para fornecer as condições para que aquele trabalho seja realizado. E mesmo que o nosso corpo físico demonstre, seja qual for a atividade, cansaço ou desgaste, ele é momentâneo. E tudo aquilo que foi doado retorna para nós. A gente aprende isso falando em relação ao amor. Todo amor que a gente doa nos retorna. E quando nós doamos energia, doamos vibrações, irradiamos, a gente não está fazendo nada além do que doar amor. E o amor, quando é doado, ele sempre retorna.
A reunião fizera-se e a esposa de um grande bem, porquanto afastado o hipnotizador que a atormentava, ela começou a fazer a reflexão bem orientada e o esposo percebeu-lhe a significativa melhora. Para quem não lembra, o problema todo começou quando esse espírito, junto com a sua turma, começou a tentar influenciar a esposa do dirigente da casa, levantando suspeitas e ciúmes que começavam a desagregar a relação e a ligação entre eles, buscando, através disso, retirar o dirigente da casa do serviço. E à medida que ele foi, a proporção que ele foi retirado da imantação com a esposa do dirigente, ela foi mostrando uma capacidade de pensar diferente, discernir melhor e mudanças em suas atitudes e suas falas perceptíveis. Ele deu-se conta. Dá licença, Silvio, já deu a hora. Já deu. Vou botar aqui.